A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Que bom ter você conosco em mais um programa Cada Dia, que é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil, que há 158 anos anuncia as boas novas de Jesus. A cada dia presenciamos ou escutamos histórias de violência entre os jovens. Por que eles se portam tão violentamente? Seria a agressividade algo que faz parte da adolescência? Por que os casos de violência entre os jovens aumentaram muito nos últimos tempos? A intolerância de não saber lidar com as diferenças e outros motivos tem gerado um quadro de violência grave, seja em casa ou em lugares de lazer ou até mesmo na escola. Cenas de alunos brigando entre si, agredindo professores ou sendo atacados por profissionais que deveriam ensiná-los são cada vez mais comuns nas redes sociais e em noticiários na TV. Uma reportagem realizada pela revista Nova Escola comenta sobre o estudo intitulado Mapa da Violência 2010, onde é apresentado um levantamento feito pelo Instituto Sangari de São Paulo entre os anos de 1997 e 2007. Neste trabalho, que tem como base de análise a taxa de homicídios de 5.564 municípios brasileiros, o total de assassinatos entre os jovens de 14 a 16 anos aumentou 30%. Essa situação, segundo a revista Escola, tem feito muitos pais e professores perguntarem o que fazer para reduzir essa escalada. Envolver eles em alguma ocupação. Tem que ter uma escola talvez em período integral, algum outro tipo de atividade, cultura, né, também. O pai e a mãe exercer o papel de pai e mãe. Ele realmente saber educar e não largar o filho para o mundo educar, que é hoje que a gente vê o pai e a mãe largando para o mundo educar. Educação. Só educação vai resolver, mais nada. Exercer poder. Não precisa você agredir, não precisa só saber falar. Uma mãe que não tem autoridade com um filho de 11 anos, nunca vi isso. O meu tem 18, para ir na esquina ele fala comigo. Pessoas deveriam aprender mais na palavra de Deus, a Bíblia. Isso com certeza ia ajudar bastante a mudar os princípios das pessoas para melhor. Violência entre jovens não é um assunto que aponta somente para os nossos dias, ainda que neles o quadro seja cada vez mais preocupante, cada dia mais complexo e mais presente no contexto social que vivemos. Um dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Gênesis, também chamado por muitos de livro dos inícios ou dos começos, nos mostra manifestações de violência em suas primeiras páginas. A primeira delas refere-se a uma violência ocorrida no âmbito familiar, ou seja, um ato de violência de um irmão praticado contra seu próprio irmão, acontecimento que teve um desfecho fatal. Referimos-nos aos nossos antepassados no início da civilização, ao caso de Caim, que causou a morte violenta de seu irmão Abel, um fratricídio que tem sido alvo dos mais variados comentários e das mais diversas produções artísticas e literárias ao longo dos séculos. Dentro desse enorme mundo de violência que a sociedade de nossos dias tem enfrentado, há sérios problemas associados à violência entre os jovens. Nesse sentido, o Brasil tem apontado um diagnóstico alarmante e altamente desfavorável. Se acompanharmos os noticiários regularmente, veremos que, de quando em quando, atos de violência praticados por menores e por jovens das mais variadas classes sociais, em escala cada vez maior, são objetos de reportagem e de documentários, alguns meramente especulativos, exploradores do trágico e outros, entretanto, elucidativos e didáticos. Com relação a estes que têm o papel de conscientizar o público em geral no que diz respeito ao tema da violência entre os jovens, pode-se observar e aprender
que impulsos de violência têm, em alguns casos, relação com as mudanças fisiológicas que ocorrem na passagem para a adolescência. Existem vários outros motivos que levam os jovens às práticas marcadas por atos de violência. Nesse sentido, ainda que a falta de uma estrutura familiar saudável não justifique a prática da violência, seja ela de que tipo for, a ausência numa família de relações paternas e maternas marcadas por atenção, comunicação, afeto e disciplina podem contribuir no sentido de uma criança ou um jovem ter comportamentos mais ou menos violentos. Pelo que se pode ver, desde os tempos mais antigos, é que as leis, por mais bem elaboradas que sejam, não são capazes por si mesmas de impedir uma pessoa de praticar crimes. Elas podem, no máximo, torná-la consciente de que a não obediência a essas leis acarretará ou desencadeará algum tipo de penalização. Ainda que não se possa negar que leis bem elaboradas e adequadamente cumpridas sejam ingredientes que contribuam no sentido de promover uma certa harmonia entre micros ou macros grupos humanos, elas, as leis, não são suficientes para apontar as causas da violência. Por outro lado, quanto mais leis são acrescentadas aos códigos e quanto mais códigos são criados, mais vemos que o problema do mal é inerente ao homem e que a violência é uma das expressões de tal maldade. Tratar do problema do mal ou da violência jamais será uma tarefa fácil. Esse fato pode ser facilmente compreendido pelas inúmeras tentativas de ordem estrutural e conjuntural criadas pelo próprio homem para combater essas anomalias sem resultados esperados. Violência entre os jovens. Queremos continuar com este tema com o pastor Rodrigo Leitão depois de um breve intervalo. Mas antes eu quero te convidar a ser um parceiro em missão. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia, que contém uma meditação para cada dia do mês. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Daqui a pouco estamos de volta e sim, o pastor Rodrigo Leitão estará aqui aguardando por você. E você não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, bom dia. Você já reparou como a violência faz parte da nossa sociedade de uma maneira tão forte que desde muito cedo as pessoas começam a dar vazão a ela? Mesmo entre os jovens, são inúmeros os relatos daqueles que se descontrolam emocionalmente, sucumbem à ira e se entregam à violência. Mas como lidar com essa predisposição do coração? Como enfrentar o descontrole emocional e a ira que conduz às ações violentas? Jesus se coloca como solução para esse problema, dizendo que devemos aprender dele, que é manso. Veja o que Jesus disse no Evangelho de Mateus.
Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ao olharmos para esse texto, percebemos que o primeiro aspecto que pode nos ajudar a vencer a ira, a raiva, o descontrole que levam à violência é buscarmos consolo e descanso em Jesus. As demandas da vida muitas vezes criam situações adversas que nos sobrecarregam, gerando ira como um descontrole emocional. Jesus é supremo e poderoso, o único que pode trazer descanso às nossas mentes e emoções, independente das circunstâncias internas. Mas Ele traz uma paz que provém dele para nós. Ele conhece as nossas imperfeições e limitações, bem como aquilo que nos aflige. Por isso mesmo se propõe a ser esse agente consolador. Entendemos também que devemos ser mansos a partir de Jesus e em Jesus. A orientação dele é que levemos sobre nós o seu jugo. Muitas vezes, levamos sobre nós cargas emocionais que acumulamos ao longo da vida, que em um determinado momento nos levam à ira, à explosão e, consequentemente, à violência. Ao tomarmos o jugo de Jesus, conseguimos deixar de lado o nosso descontrole para começar a aprender com ele. Mas repare, primeiro tomamos o jugo dele e depois passamos a aprender, pois sem ele é impossível conseguir isso. Jesus se define como alguém manso e humilde de coração, algo libertador, mas com certeza na contramão da nossa cultura, que olha a mansidão como uma fraqueza. Jesus nos ensina a percebê-la como uma virtude. Devemos ainda desfrutar da mansidão expressa em Jesus. Depois de se declarar manso e humilde, Jesus nos promete que nele encontraremos descanso para as nossas almas. Logo, não precisamos mais de descontrole, raiva, ira ou violência. Uma boa maneira de constatar se estamos desfrutando da mansidão expressa em Jesus é perceber se o jugo e o fardo que carregamos em nossas vidas é suave e leve. Pois o grande problema é que, apesar de ouvirmos as palavras de Jesus, continuamos carregando nossas próprias coisas e não deixamos efetivamente Ele ser o Senhor da nossa história. Pense nisso. Busque na pessoa de Jesus o consolo e o conforto para suas emoções. Viva em Jesus e a cada dia busque aprender mais com Ele e refletir o seu caráter. Tenha coragem de deixar de lado o seu jugo e fardo pesados para carregar os de Jesus, suave e leve. E que você tenha uma excelente semana. Muito obrigada por estar conosco. Nosso programa tem levado a palavra de Deus a milhares de pessoas no Brasil. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização. Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão e cadastre-se. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do mês. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a semana que vem, nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá. Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana.